Quem se interessa por arte na segunda metade do século XX no Brasil, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai esbarrar com Palatinic. E eu fui me interessando, primeiro, escrevendo sobre o concreto e o neoconcreto no Rio de Janeiro, o lugar que o Palatinic tinha aí dentro desse ambiente, por conta dele estar dentro e ao mesmo tempo não ser um artista completamente ligado ao movimento, mas ele sempre esteve ali presente, né? É o ponto de partida para essa discussão, digamos, construtiva no Rio de Janeiro. E depois, essa participação dele na primeira Bienal, em que ele manda o cinecromático, qual é a genealogia desse trabalho, nascendo de uma crise, desse contato dele com o Hospital do Engenho de Dentro da doutora Nise da Silveira. E a partir disso, me deu muita vontade de pesquisar essa relação de uma arte que lida com a tecnologia, que lida com a racionalidade, que nasce da crise de um artista trabalhando dentro do hospital psiquiátrico com internos psiquiátricos. E o Palatinic desdobrando isso numa arte, vamos chamar assim, racional. É a partir desse domínio tecnológico que ele produz aquela liberdade de movimento cromático que é o cinecromático. Então, da razão vem a expressão. E essa, eu acho que é uma equação que o Palatinic é absolutamente singular. Um sujeito que se dedica não só a trazer, digamos, um novo aspecto à obra de arte, mas um sujeito que sempre se interessou pelas descobertas da ciência, né? As visitas ao ateliê Palatinic são sempre reveladoras e aquele ambiente ali meio laboratório, professor Pardal e ao mesmo tempo uma vibração criativa tão vigorosa. E uma coisa que é sempre muito impressionante no trabalho é a precisão do trabalho. Não fica mais ou menos. Para ele trabalhar com a tecnologia, ele tinha que ter o domínio daquilo. Não podia ser uma coisa que ele ia chamar alguém para resolver o problema para ele. E sempre tendo em vista algum problema da ordem da expressão. E a questão era muito o quanto a vida dele empurrava o trabalho numa certa direção, as questões práticas desdobravam em questões especulativas, perceptivas. E essas coisas convivem ali na casa dele, convivem nesse espaço em que ele vive e ele trabalha. No final dos anos 80, Frederico Moraes falou para mim que eu precisava conhecer melhor a obra do grande Palatinic. Eu fiquei encantada com o que vi e aí comecei a representar Palatinic, fazendo uma grande retrospectiva. Ele tem uma coerência no seu trabalho, sempre nesse ritmo, seja ele trabalhando nos cinecromáticos, seja ele fazendo seus cinéticos, que são um balé. E fala-se até que quando ele representou o Brasil numa Bienal de Veneza, o Miró pegou, puxou uma cadeirinha, sentou na frente, na sala da exposição e ficou horas observando os trabalhos dele. No final dos anos 90, início desse século, ele começa a se dedicar à série W, que é a continuidade dessa pesquisa do tempo, movimento e da própria pintura, através de um artifício que, por um lado, se conecta a toda a trajetória dele, por outro, abre uma possibilidade ímpar para se pensar pintura sendo produzida no Brasil. Ele usava ferramentas semelhantes a toda a produção que ele teve ao longo dessas décadas, né? Mecanismos parecidos, quer dizer, o corte da madeira, o uso da tinta. O trabalho dele é muito econômico e, ao mesmo tempo, muito potente, e especialmente nesses trabalhos, os relevos, os Ws, isso tem ali uma certa harmonia da forma, mas que se dá também pela singeleza, pela suavidade, pela delicadeza. Essas obras, ao contrário de manifestações espetaculosas, né, elas se dão num regime de proximidade também do público frente a esses trabalhos, né? Tem um caráter que eu diria até mágico, né, no sentido em que, primeiro, as pessoas se perguntam como ele fez esses trabalhos, né? E a outra circunstância lúdica,
que é a participação do espectador. Então, acho que o Palatinic é esse artista que, de uma certa maneira, ele tem uma coerência, sem dúvida nenhuma, no trabalho dele, e, por outro, ele alimenta outras possibilidades para se pensar pintura, luz, tempo e movimento.